Olá pessoal, aqui é a Mel e esse vídeo é o vlog de leitura do livro Anatomia, uma História de Amor, lançamento da editora Intrínseca, que é um livro que eu tava de olho desde o ano passado, eu tava com muita curiosidade para ler ele e eu fiquei muito feliz quando a Intrínseca anunciou o lançamento e mais ainda quando entrou em contato comigo perguntando se eu tinha interesse em ler e compartilhar minha experiência de leitura com vocês. Então muito obrigada Intrínseca por apoiar o meu trabalho patrocinando esse vídeo e por ter trazido esse livro para o Brasil com a capa original, porque eu fiquei apaixonada por essa capa. Desde a primeira vez que eu vi, eu achei genial a ideia de fazer um coração com o vestido da mulher na capa. Eu fiquei fascinada e eu fiquei muito feliz quando eu recebi a edição brasileira e vi que ela estava linda. Inclusive, vou aproveitar esse momento do vídeo para mostrar para vocês detalhes dessa edição e mostrar ela mais de pertinho para que vocês possam admirar também. Uma coisa que eu fiquei muito feliz na edição brasileira e que eu não sei se vai dar pra ver direito no vídeo, mas é que eu amo o material da capa. Eu amo esse papel aqui que usaram pra fazer a capa, ele é um papel fosco e tem uma textura tão gostosa. Eu sempre fico muito feliz quando eu encontro uma edição com esse tipo de capa, então eu fiquei mais feliz ainda da Intrínseca ter usado esse material aqui nesse livro aqui, tá? Agora que eu já mostrei pra vocês a edição, eu vou falar um pouquinho de como que tá sendo a minha experiência de leitura. Eu tô ainda bem no comecinho, eu li até a página 61, mas já adianto que estou amando, principalmente a atmosfera desse livro. Esse livro aqui é um romance gótico que se passa na Escócia no século XIX e tem como protagonista a Hazel, uma garota de 17 anos que faz parte da alta sociedade e que desde o nascimento praticamente já tem a sua vida definida, que é se casar com o seu primo. Então ela já tá prometida pro primo praticamente desde que nasceu, para que a fortuna mantenha-se na família e para que ela tenha um título e tenha um futuro mais garantido, porque apesar dela ser da nobreza, ela é uma mulher, então a herança não vai para ela. E aí por conta disso, meio que esse é o destino dela, né, se casar com o primo. Porém, ela não tá assim muito animada com esse destino, porque o que ela realmente quer é se tornar uma médica cirurgiã. Então a gente já começa no primeiro capítulo vendo ela fazer um experimento que envolve eletricidade e um sapo morto. Então a gente vê que ela tá determinada a fazer isso acontecer, por mais que tenha todas as dificuldades que impedem uma mulher de se tornar uma médica cirurgiã no século XIX. Antes da gente conhecer a Hazel e começar a acompanhar essa sua trajetória, no prólogo do livro, a gente acompanha uma cena meio bizarra, meio sinistra que tá acontecendo no cemitério com pessoas que trabalham como ressurrecionistas, ou seja, pessoas que pegam corpos do cemitério, eles roubam corpos e vendem para médicos e estudantes de medicina para fazer um trocadinho a mais e para que eles possam estudar anatomia e cirurgia e essas coisas. Então a gente começa esse livro acompanhando dois ressurrecionistas no cemitério, removendo um corpo da cova e sendo abordados por três caras meio estranhos. Então é assim que começa esse livro e aí logo depois a gente vai conhecer a Hazel e acompanhar ela nesse experimento dela com o sapo. Nesse momento do vídeo eu li até o final do capítulo 6 e eu acho que assim que eu terminar de conversar um pouquinho com vocês, eu já vou começar o capítulo 7 e eu tô amando a experiência de leitura, eu tô achando uma leitura muito envolvente, muito rápida. Os capítulos são relativamente curtos, tem uns bem curtinhos, assim, 2 páginas, tem uns que são um pouquinho mais longos. Tô amando a ambientação, as descrições do castelo onde a Hazel mora, a descrição do ambiente, do clima. A história começa no outono. Primeiro, né, no prólogo começa no cemitério, numa noite assim meio sinistra, e aí no primeiro capítulo a gente já sabe que tem uma tempestade chegando e eu
me empolguei muito já vendo isso nos primeiros parágrafos, acho que no segundo parágrafo. Isso tudo tá me deixando muito encantada com a história, muito envolvida com ela. E uma outra coisa que eu achei interessante, que eu gosto quando tem isso nos livros, e tem nesse aqui, é que alguns capítulos, entre alguns capítulos, tem alguns trechos de outras coisas que complementam a história. Então, por exemplo, trechos do livro de um grande estudioso de anatomia, que é importante aqui para a história, algum trecho, alguma observação dele, como se fosse uma página do livro. Aí tem entre outro capítulo vai ter um trecho sobre a Escócia, sobre como que é a arquitetura da cidade, e daí tem acho que um outro que é um trecho sobre a biografia desse anatomista, desse estudioso. Então eu acho muito legal encontrar isso, porque torna a experiência de leitura, acho que ainda mais interessante e envolvente, porque dá a impressão de que a gente está estudando também enquanto está lendo. E como esse livro aqui tem uma protagonista que quer muito estudar para se tornar uma médica, e ela é muito empenhada no estudo, eu acho que torna a experiência ainda mais interessante, até porque esse livro aqui, ele se encaixa no subgênero Dark Academia. Então, o fato dele ter esses trechos, esses detalhes na história, torna a experiência de leitura, eu acho que ainda mais na vibe Dark Academia. Então eu tô gostando bastante disso. E por enquanto, isso é o que eu tenho pra falar da experiência de leitura pra vocês. Agora eu vou ler mais um pouquinho e depois eu volto pra conversar mais com vocês. Voltei aqui com a leitura finalizada. Eu queria muito ter aparecido antes de finalizar a leitura para conversar mais um pouquinho durante a experiência de leitura, mas eu fiquei tão envolvida com a história, eu queria tanto saber como que ia finalizar esse livro, que eu não consegui interromper a leitura para gravar e conversar com vocês, e nem para gravar muitas ceninhas. Então, não sei como que vai ficar o vlog, eu espero que eu tenha conseguido gravar algumas ceninhas legais, mas enfim, não consegui interagir tanto quanto eu gostaria, registrar tanto quanto eu gostaria, porque eu fiquei muito envolvida com a história. Então, eu vou conversar um pouquinho mais agora sobre a sinopse desse livro aqui, porque eu acho que eu falei muito pouquinho sobre o que era, porque eu tava falando mais do que até onde eu tinha lido, que era até acho que o capítulo 6 ou 7. E eu quero conversar um pouquinho mais sobre o que vocês vão encontrar nesse livro aqui. Bom, vocês já sabem que a protagonista é uma garota de 17 anos chamada Hazel, que sonha em ser cirurgiã. Porém, ela mora na Escócia no século XIX, então isso é praticamente algo impossível de acontecer, mas ela é perseverante, ela estuda por conta própria, e já no começo do livro, lá pelo capítulo 7, foi o capítulo que eu comecei a ler logo depois que eu tinha gravado aqui com vocês. Ela vai assistir uma apresentação que é aberta ao público de uma cirurgia. E na hora que chegou esse capítulo, me veio na cabeça um livro que eu li, que inclusive tem vídeo aqui no canal, e eu só fiquei assim, eu preciso pegar esse livro de novo pra ler. Eu já tava com vontade de reler ele esse ano, mas essa vontade foi ainda amplificada pela leitura de anatomia, que é o livro Medicina dos Horrores. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e também aqui na descrição um vídeo em que eu falei mais sobre esse livro. E eu fiquei muito empolgada quando eu finalizei a leitura desse livro aqui, porque eu vi que
esse livro aqui foi uma das referências da autora. Então, se você curtir bastante esse livro aqui, muito provavelmente você vai curtir esse aqui também. Lembrando que esse aqui é um livro de não ficção, que fala sobre como era a medicina antes da invenção da anestesia. Então fala do contexto histórico, enfim. Eu vou deixar aqui linkado o meu vídeo para quem quiser saber mais sobre esse livro. Voltando agora à história da Hazel. Quando ela está nesse auditório, ela fica sabendo que vai abrir vagas para uma nova turma de estudantes de medicina focado em cirurgia. E ela coloca na cabeça de que ela vai ter que fazer parte dessa turma, mesmo que ela saiba que vai ser difícil ela ser aceita por ser mulher. Então o que ela faz? Ela se veste de homem, ela usa as roupas do irmão dela mais velho que faleceu, e ela começa a fazer essas aulas. Porém, ela é descoberta por um dos professores e ela é proibida de fazer esse curso, por mais que ela fosse uma das melhores alunas da turma, realmente empenhada em saber e determinada a se tornar uma médica. Então, um dos professores se recusa a dar aula para ela e, por conta disso, ela não pode continuar com o curso. Mas, um dos professores, que é o neto do autor do livro de anatomia que ela estuda, ele faz um acordo com ela, que se ela conseguir passar no exame de medicina, ele vai não só aceitar ela no curso, como ela vai ser vai ter uma tutoria dele, especial, exclusiva, e ele vai abrir vagas para outras mulheres também na universidade que quiserem estudar medicina. Então ela fica muito feliz com essa oportunidade, apesar de que não é uma coisa muito justa, já que ela não vai estar no ambiente acadêmico estudando com professores, ela vai ter que estudar por conta própria. E tem mais um detalhe, os estudantes, eles têm acesso a corpos, né? Eles têm acesso a cadáveres para estudar anatomia, e ela, por conta própria, não teria acesso a isso. Mas ela acaba conhecendo o Jack Currer, eu não sei pronunciar o nome dele, e ele é um dos ressurrecionistas, ou seja, é um dos caras que trabalha roubando corpos do cemitério, vendendo para estudantes de medicina e para médicos, para que eles possam estudar. E aí ela acaba contratando ele para roubar alguns corpos para ela poder estudar e bem no exame. Então, um dos focos da história é a questão do estudo e da perseverança da Hazel para buscar o seu sonho, né, seu objetivo de vida de se tornar médica. Agora, paralelo a isso, tem uma outra questão que a gente acompanha aqui nesse livro, que é a questão dos ressurrecionistas. O que está acontecendo com eles? Quem que está pegando eles? Por que eles estão desaparecendo? E entre outras coisas meio sinistras que estão acontecendo ali na cidade, né? Os corpos estão aparecendo sem alguns órgãos, né? Alguns dos corpos roubados pelos ressurrecionistas, eles estão aparecendo sem coração ou sem algum outro órgão, e isso causa uma estranheza na Hazel. Então, paralelo ao seu estudo, ela também está tentando resolver esse mistério de o que está acontecendo ali na Escócia, o que está acontecendo ali naquela região. Uma coisa que eu já comentei aqui nesse vlog, que eu gostei muito nesse livro, foi a escrita da autora, foi a forma com que ela descreve o clima, descreve os ambientes, toda a atmosfera que ela cria com as palavras. Eu fiquei muito fascinada. E uma coisa que eu acho que é importante eu destacar aqui é que eu falei da parte assim que me deixa inspirada, né? Que ela descrevendo o clima mais sombrio, a chuva chegando, ou os raios de sol do outono. Mas, além dessas descrições, tem outras descrições que não são, assim, inspiradoras e que eu acho que é legal que vocês saibam, porque esse livro aqui, ele tem alguns elementos de gore, então tem descrições de cadáver, descrições do cheiro de quando chega um novo cadáver ou de quando vai abrir, vai cortar. Então, se você não curte muito esse tipo de descrições em livro, né, saiba que você vai encontrar isso aqui. Mas, além dessas descrições, também vão ter outras descrições lindas e inspiradoras, pelo menos pra mim. Então, tem um pouco de gore aqui. Não é o livro com mais gore que eu já li. Já li livros com mais descrições do que essa que encontrei aqui, mas elas existem e eu acho que é legal eu pontuar aqui pra vocês. Uma outra questão que eu gostaria de destacar aqui pra vocês é em relação ao subtítulo, que é Uma História de Amor. Algumas pessoas podem pegar esse livro pra ler imaginando que vai encontrar bastante romance, muita cena assim de envolvimento amoroso, de romance mesmo. Porém, apesar dele existir, não é o foco desse livro. Eu acho, inclusive, que esse título aqui, ou melhor, esse subtítulo, Uma História de Amor, ele diz mais ainda a respeito ao amor da Hazel pelo objetivo de vida dela, de se tornar uma médica cirurgiã. O fato dela não desistir, dela encontrar meios de continuar seus estudos, de aprender e de salvar vidas e superar suas barreiras e as barreiras impostas pela sociedade, né, pelo mundo. Então, eu acho que a maior história de amor desse livro aqui é em relação a Hazel e o futuro dela, o que ela deseja para a vida dela.
mas tem sim história de amor e eu achei bem interessante a forma com que a autora trabalhou ela aqui no final. Eu não posso falar muito mais porque não quero me empolgar falando e dar um spoiler. Mas tem romance, porém não é o foco. Então lembre-se disso quando forem pegar esse livro aqui. Inclusive, esses 2 pontos que eu levantei, do gore e do romance, vocês encontram aqui nessa síntese de poucas linhas que tem na 4ª capa do livro. Uma cirurgiã amadora, um ladrão de cadáveres e um mistério gótico e sangrento. A palavra romance, ela foi riscada. Então, tinha aqui escrito romance, mas ela foi riscada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog de leitura, que eu tenha conseguido passar para vocês pelo menos um pouquinho do quão legal foi a minha experiência de leitura com esse livro, que vocês tenham se animado para ler. Me contem aqui nos comentários se vocês já tinham ouvido falar, se já conheciam, se estavam ansiosos por esse lançamento, se conheceram agora, se vocês se animaram para ler. Vamos continuar conversando aqui nos comentários e nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau!